Olá, amigos, aqui estamos para mais um vídeo e uma reflexão com oração a respeito das coisas de Deus, especialmente sobre a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso santo e bendito Salvador. Uma alegria podermos estar reunidos mais uma vez com aqueles que nos seguem, nos acompanham nesse canal do YouTube. Eu gostaria de trazer uma palavra hoje sobre dois versículos que nós encontramos na Palavra de Deus, que estão registrados no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículos 28 e 29. Eles destacam aqui um acontecimento dentro de uma situação que nós vamos comentar. Dizendo, não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis neste nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que obedecer a homens. Essa situação ocorreu no passado, no tempo da igreja primitiva, depois que Jesus já tinha sido morto na cruz do Calvário, tinha ressuscitado ao terceiro dia e, sendo recebido nos céus, foi elevado às alturas, aos olhos dos apóstolos ali na praia da Galileia. E depois disso, ele disse que ficassem em Jerusalém para que fossem revestidos do poder. E realmente tudo isso se cumpriu, nós conhecemos a palavra de Deus. E os apóstolos, a igreja primitiva, os nossos irmãos daquela época foram tomados, revestidos de grande poder para anunciar com autoridade, com bravura, o nome de Jesus Cristo e o evangelho de Nosso Senhor. O evangelho puro, o evangelho sem coisas adicionais que não fazem parte dos ensinamentos de Cristo. O evangelho puro, quando ele é pregado com pureza, com sinceridade, com verdade, Deus confirma a sua presença, confirma e abençoa a pregação dos seus servos. Hoje, falta muito poder em muitos lugares, nós não vemos acontecendo os milagres, a participação, a ação poderosa do Espírito Santo, porque muitas coisas que estão sendo pregadas estão fora da palavra de Deus, estão fora dos ensinamentos do Senhor. Então as pessoas pregam, inventam coisas, situações que não tem nada a ver, que Jesus não ensinou, que não foi autorizado. Hoje nós vemos coisas acontecendo, um verdadeiro teatro dentro de muitos locais onde se fala do nome de Deus e do nome de Jesus Cristo. Muitas coisas estão acontecendo que não honram o nome de Deus e, consequentemente, Deus não confirma a sua presença, não participa, não acontecem os verdadeiros milagres, conversões, transformações de vida, porque o evangelho em muitos lugares está adulterado por muitas coisas. Mas naquela época, na igreja primitiva, os apóstolos pregavam a verdade, eles estavam cheios do Espírito Santo, cheios de ousadia, cheios de autoridade no poder de Deus. Isso incomodava os sacerdotes, os líderes religiosos, porque tinham inveja e viam que eles tinham resultados realmente verdadeiros no poder de Deus. Tanto houve perseguição, como nós conhecemos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada nos narra esses acontecimentos, aqueles homens daquela época, a igreja primitiva, a igreja que veio logo, se formou logo após Jesus ter sido levado aos céus. A igreja primitiva era revestida do poder de Deus. Então aqueles sacerdotes, aqueles líderes religiosos se sentiam prejudicados, porque eles não queriam que as pessoas conhecessem as verdades do Evangelho, as verdades sobre Jesus Cristo. Eles queriam sempre uma religião que pudesse beneficiá-los, como ainda nos dias de hoje existe.
tantas pessoas que estão pregando, criando religiões, criando seitas, criando locais de pseudos cultos de adoração a Deus e que não são, com promessas vãs onde nada acontece, as pessoas entram vazias e saem vazias, como diz alguém, lugares cheios de pessoas vazias, porque não existe a pregação verdadeira do evangelho que preenche. E aqueles apóstolos daquela época, eles foram presos, foram pegos e proibidos, as autoridades religiosas e as autoridades policiais daquela época os prenderam, colocaram na prisão, né? Foram encarcerados e foram ordenados que iam ficar na prisão para não pregar mais, não falar mais sobre o nome de Jesus, não falar mais sobre as suas doutrinas, sobre os seus ensinamentos, porque essa pregação trazia condenação ao comportamento daqueles religiosos daquela época, como acontece hoje. Certas pregações, quando nós fazemos, quando nós falamos, quando nós condenamos através da palavra de Deus coisas que são feitas hoje, nós não somos bem vistos, nós não somos assim, porque isso prejudica o comércio que está sendo feito hoje em torno do nome de Deus, o comércio que está sendo feito em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, dos dons do Espírito Santo, das virtudes espirituais. Então, isso não é bem aceito, porque traz prejuízo para certas pessoas, e elas não gostam que a verdade seja pregada. E Pedro, o apóstolo Pedro, junto com outros apóstolos, foi preso, foi encarcerado, ameaçando para que, né, eles, uma vez presos ali, talvez eles se intimidassem, ficassem intimidados por um tempo e parassem de pregar aquela doutrina, aqueles ensinamentos de Jesus Cristo que ia contra aquilo que eles faziam de errado, aqueles fariseus, aqueles sacerdotes daquela época. O que aconteceu? Eles estavam bem guardados, com vários guardas, vários policiais, estavam acorrentados, estavam encarcerados, presos. E a palavra de Deus nos conta, se você acompanhar o texto, ler o contexto, você vai ver que eles foram presos e bem guardados por guardas romanos que ali tomavam conta para que eles não fugissem, não tivessem condições de fugir. Só que aconteceu que Deus estendeu a sua mão para trazer libertação para aqueles apóstolos. Né? E a palavra de Deus nos conta que um anjo do Senhor desceu até aquele cárcere, até aquele presídio. Os guardas, talvez adormecidos, não viram, não perceberam. Verdade é que aquele anjo despertou Pedro, né? A palavra de Deus nos conta. Pedro pensou que estava tendo uma visão, mas a porta da cela se abriu, a porta da prisão se abriu, e Pedro e os que com ele talvez estivessem presos foram liberados e estavam nas ruas. E sabe o que aconteceu? Logo em seguida que eles estavam libertos, eles começaram a pregar novamente a palavra, fazendo o que eles estavam fazendo antes. A proibição, as ameaças não fizeram efeito nenhum. É por isso que Deus operava na vida destes homens, né? E quando os sacerdotes, as autoridades ficaram sabendo que Pedro e os demais estavam agora na rua novamente liberados e pregando o evangelho, mandou chamá-los, como é que aquilo tinha acontecido, né? E disse, nós falamos para vocês, e fizeram várias ameaças, dizendo que vocês vão parar de pregar essa doutrina, falar nesse nome, muitos chamavam de Jesus defunto, porque ele havia sido, tinha morrido na cruz, tinha sido sepultado, mas Jesus está muito mais vivo do que em qualquer momento. Jesus ressuscitou, está à direita do Pai e vai voltar para arrebatar a sua igreja. E quando Pedro foi questionado, ele respondeu para aquelas autoridades que perguntavam o que tinha acontecido, como era aquilo, e que eles não pregassem mais naquele nome, não falassem mais de Jesus. Vocês têm enchido a nossa região, nossa cidade, nossos domínios aqui com essa doutrina maluca, falando no nome de Jesus.
Em nome de Jesus, e o verdadeiro evangelho, o evangelho puro, incomoda muita gente. Quando o evangelho, quando a palavra nos mostra pecado, e nós falamos sobre pecado e sobre o que o mundo vive hoje, sobre a condenação de Deus com as coisas que está praticando, e a cada dia abrem-se novas portas de religiões, de seitas, de grupos que se chamam evangélicos, mas que praticam e fazem coisas totalmente contra a palavra de Deus. E Pedro respondeu para aquelas autoridades: mais importa obedecer a Deus do que obedecer a homens. E eles continuaram pregando o evangelho. Irmãos, precisamos ter coragem, precisamos ter autoridade do Espírito Santo para falar as verdades do Evangelho. Pecado é pecado, o que está na Bíblia, o que está condenado pela palavra de Deus, tem que ser condenado. Deus moveu a sua mão para tirar aqueles apóstolos da cela do presídio, porque era necessário que eles estivessem libertos para continuar fazendo a obra de Deus, aprovada pelo Senhor, e Deus os acompanhava. Eu acho que hoje, nos dias de hoje, tem alguns pregadores que, se fossem presos, Deus mandaria o anjo para manter a cela bem fechada, para não sair por aí pregando e falando muita coisa que está condenado pela palavra de Deus. Que nós possamos verdadeiramente pregar um evangelho puro, que nós possamos ser aprovados por Deus, como diz a palavra, pregarmos a verdade. A verdade, em primeiro lugar, é que Jesus Cristo deu a sua vida para salvar os pecadores, como Paulo disse, que ele era o principal, também me julgo, um dos principais pecadores, libertos por Jesus, transformado pelo poder de Deus. Então nós vamos orar para que Deus esteja na tua vida, e se você é um cristão, se você é uma pessoa transformada pelo poder de Deus, alcançada pelas virtudes do Espírito Santo, eu vou orar nesse instante com você para que Deus te dê virtude, poder, graça, para com autoridade, poder santo de Deus, continuar pregando essa palavra com toda a autoridade. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai Celestial, é em nome de Jesus que eu oro pelas vidas que nesse momento compartilham comigo esse vídeo, essa palavra, essa reflexão das tuas coisas, que compartilham comigo desta oração. Senhor, eu sei que há muitos pregadores da tua palavra, há muitos evangelistas, há muitos homens e mulheres que estão, Senhor, enfrentando lutas, dificuldades, tantos desafios para continuar pregando a verdade do Evangelho. Senhor Deus, em nome de Jesus eu peço a tua bênção sobre esses pastores, pastoras, pregadores, missionários, missionárias, presbíteros, todos os membros da tua igreja na face desta terra, Senhor, para que preguem mesmo com autoridade, mas aqueles que pregam a verdade pura, a verdade do Evangelho, que anunciam o nome de Jesus Cristo com verdade, poder e graça, que as tuas mãos se estendam, Senhor, para dar liberdade à tua igreja, para evangelizar essa nação e o mundo todo. Nós estamos esperando Jesus voltar, e importa que seja cumprida a palavra do Senhor Jesus, que disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Em nome de Jesus, receba a bênção de Deus, receba a graça de Deus, e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Amém.